Bem, meus amados, nós agradecemos a Deus porque podemos receber o melhor alimento deste tempo final. E este alimento vem através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E vamos nos alimentarmos a partir desse instante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Vamos pensar aqui um pouquinho com o texto do profeta. O homem e sua mensagem são um. Não havia ninguém que tinha esta revelação. Desde o Gênesis, a gente encontra o homem e a sua mensagem sendo um, tanto para o bem quanto para o mal. Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, o melhor culto, uma melhor apresentação, uma melhor adoração. Não tinha ninguém nos dias de Abel que poderia oferecer um culto melhor do que aquele, porque ele era o homem revelado, o primeiro homem daquela geração que foi revelado. Tinha o irmão dele, que veio da serpente, porque eram filhos de pais diferentes. A mãe era a mesma, era Eva. Mas o pai de Caim, 1 João 3,12, diz que era o maligno. Jesus, em São João 8,44, também disse que era do maligno. Então, a melhor revelação, a melhor luz, a melhor mensagem era de Abel. Abel e sua mensagem eram um. Irmão Branda chega a dizer que você não pode separar o homem de sua mensagem, porque ele veio para aquele fim. Ninguém tinha a luz que Abel tinha, e ninguém podia fazer outra coisa senão Caim, porque não podia acompanhar a mensagem daquele dia. Para vocês verem, eles eram em dois apenas, mas um tinha mensagem, o outro não tinha mensagem. Um tinha revelação, o outro não tinha revelação. Um tinha luz, o outro não tinha luz. Estavam no mesmo lar, na mesma igreja, mas um tinha uma mensagem de sangue, o outro tinha uma mensagem de frutos da terra. Então, cada homem e a sua mensagem são, você vai encontrar o Caim e a sua mensagem, a sua oferta, era um. Sem revelação, sem luz, ele tinha que apresentar aquele tipo de sacrifício a Deus. E ele achou que estava certo, porque ele tomou dos frutos da terra e fez
aquela oferta a Deus. A pessoa faz um culto sem revelação. Isso daí é desde o princípio que nós temos gente caminhando, um com luz, outro sem luz. Um com revelação, o outro sem revelação. Desde o princípio, você toma do Gênesis até aqui no Apocalipse, você vai encontrar o homem e a sua mensagem sendo um. Quer dizer, você não podia negar e nem poderia falhar. Deveríamos ter suficiente luz para identificar aquele homem e também a sua mensagem. Através da mensagem você sabia quem era aquele homem. E sempre era um. Não tinha mais do que um. É um do bem e um do mal. Sempre é assim. O do bem gera gente do bem e o do mal gera gente do mal. Um da revelação gera gente da revelação, o outro gera gente sem revelação. Até na Bíblia você os vê em genealogia diferente. No capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar aquela genealogia de Caim. No capítulo 5, você vai encontrar a genealogia de Adão. Por que não de Abel? Porque Abel morreu jovem. Então ele não teve descendência, não gerou. Ele não gerou. E por não gerar, então ele não entra na genealogia. Aí começa com Adão e vai direto a Sete. Oh, mas por que não foi a Caim? Porque Caim não era filho de Adão. Isso é até na genealogia a pessoa deveria ter luz. Mas muitas vezes nossos estudos, nossa formação é maravilhosa. Nós aprendemos a falar, aprendemos a convencer as pessoas, ganhar as pessoas, sugestioná-las. Mas não tem revelação. Você já pensou bem uma luz daquela que nós temos na Bíblia desde o princípio? E nunca ninguém descobriu isso. Foi preciso vir o sétimo anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7, para poder mostrar isso para nós. Bem que Jesus falou naqueles dias, serpentes, raça de víboras. Ele estava dizendo, vocês são raça de Caim. Caim que era uma raça de cobra, raça de víbora. Ele que veio através da serpente, que depois Deus fez ela rastejar, mas antes ela andava ereta como um homem. Só quem não tem revelação é que não recebe esta palavra. Para receber esta palavra, você tem que ver o homem e a sua mensagem. Aí você vê o Abel. Quem foi que ensinou para Abel que precisava matar um cordeiro, precisava fazer o altar e oferecer a Deus sangue? Você deveria notar isso. Se eles eram irmãos, por parte da igreja, por parte da mãe, não por parte do pai, mas se eles eram irmãos por parte da igreja, porque a mulher aponta para a igreja, é porque ele não tinha essa luz. Porque Abel tinha e Caim não tinha. Porque Abel podia oferecer sangue. Porque Caim não foi lá e ofereceu sangue. Ele ofereceu sacrifício também. Só que era frutos que não tinha nada a ver com o pecado original. Porque quando veio a criança ao mundo, quando a serpente entrou em Eva, aquilo trouxe uma célula sanguínea. E por isso teve aquela mistura de animal com o homem. E é por isso que a ciência erra, pensando que até o homem veio do macaco. Mas ali tem uma aproximação mesmo, porque o Caim era da besta, daquela besta que foi feita mais sutil. Era uma besta que podia falar, era uma besta que podia convencer. Falou com a Eva e disse, foi assim que Deus disse. Então,
esse tipo de mensagem também tem um homem que a prega. Tem. Caim prega uma mensagem de frutos, um sacrifício para Deus, sem sangue. Mas como que Abel podia saber que a Bíblia, mesmo sendo um livro eterno nos céus, já estava mostrando que sem sangue não há remissão de pecados? E Abel sabia que houve sangue naquele tempo. Por isso ele veio, matou o cordeiro, e Deus aceitou seu sacrifício e rejeitou o altar belo de Caim. E aí Caim ficou nervoso, agitado. O que Caim pensou? Eu tenho que matar esse homem. Eu tenho que exterminar esta religião, exterminar com esta adoração, não só o homem é adoração. Você exterminou o homem, você extermina aquela adoração naquele dia. Só tinha ele. Só Deus poderia depois trazer outro que veio através de Adão e Eva, que foi Sete. Aí veio Sete, porque não podia vir mais daquela genealogia de Caim. Tinha que vir da de Adão. Então Adão gerou um homem, o Sete, perfeição, para poder prosseguir estas eras da igreja. As eras da igreja, elas estão retratadas ali no capítulo 5, também de Gênesis. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maliléu, Jared e Enoque. Enoque, o sétimo, depois de Adão. Isto é o que diz São Judas. É tão verídico a Bíblia que cada homem tem que ter a sua mensagem, seja para céu, seja para inferno. Mas a mensagem que leva ao inferno, ela não parece com o inferno. Ela não parece com a perdição. Ela é bonita, ela é uma mensagem florida, ela é uma mensagem de frutos, de legumes, que a pessoa não tem luz. Se ela pensasse bem, não, mas o pecado não veio por Eva comer uma maçã. Se fosse uma maçã, meu irmão, minha irmã, se Adão e Eva, se eles tivessem comido maçã ou qualquer outra fruta, o sacrifício de Caim estava certo. Por que o dele não estava certo? Porque não era fruta, não era maçã, como você pensa. Aquele fruto era o pecado. Era o sexo descoberto, era aquela célula de sangue que seria rompida e traria uma geração de um homem misturado com um animal. Caim, ele tinha a característica de uma besta. Era um homem? Era, mas toda a sua ação, tudo que agia nele era de uma besta, era de um animal. Ele era mau. Ele foi mal até com Deus, ele foi respondão até com Deus. Eles não temem a Deus. A semente, a raça de Caim, não teme a Deus, e ela é religiosa. E você até pensa que essa religião é a verdadeira, porque fala em fruto a Bíblia. Então a religião de Caim devia ser a verdadeira, e não era, era falsa. Porque o fruto ali é simbólico, era o sexo. Era trazer uma criança ao mundo. E uma criança vindo através de um animal e uma mulher, que naquele tempo gerava. Depois, Deus quebrou os ossos daquela serpente e diz: rastejarás sobre o teu ventre. Por quê? Antes ela não rastejava. Se a maldição veio sobre a serpente para ela rastejar, é porque ela andava em pé. Mas quem tinha essa luz? Ninguém. Todo mundo lê a Bíblia e passamos aí por milhares de anos e ninguém teve a luz suficiente. Porque cada vez que era pregada a mensagem, como Jesus pregou, João Batista pregou, chamando eles de raça de víboras, filhos da serpente, de cobra, eles não entendiam essa mensagem.
Se eles pudessem entender, Jesus está dizendo, vocês são filhos de Caim, por isso que vocês me perseguem. Vocês dizem que o seu pai é Abraão, vocês estão enganados. Se o seu pai fosse Abraão, você me amava, porque o meu é Abraão. Por que vocês me odeiam? Porque vocês querem tirar minha vida. Vocês não têm o mesmo pai que eu tenho. Mas vocês dizem que o seu pai é Abraão. Abraão viu o meu dia e alegrou. Quer dizer, vocês vê o meu dia, se entristece, se aborrece, quer me matar. Mas Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então as pessoas pensavam que era filho de Deus, filho de Abraão. E eles pensavam que eles eram de Moisés também. Nós temos que passar por Moisés um pouquinho. Você vê Moisés e sua mensagem. Era um. Você não pode separar o homem de sua mensagem. Irmão Brana diz na mensagem Alimento Espiritual, 87. Ele diz, o mensageiro e a mensagem eram o mesmo. Jesus disse, se não faço as obras que estão escritas de mim, então não creio em mim. Isso é bom. Qualquer homem e sua mensagem são um. Tem tempo que o homem prega uma mensagem parecendo ser a mensagem de Deus. Cada um que pregou parecia ser a mensagem de Deus. Quando Balaão pregava, parecia ser uma mensagem de Deus. Mas ele trouxe um ajuntamento de Israel em Baal-Peor e fez com que os filhos de Israel casassem com as moabitas. E ali Deus matou mais de 23 mil homens. Porque aquele homem, Balaão, por mais que era um profeta, que tinha profecia certa, isso é muito importante, mas ele, no seu âmago, no seu íntimo, ele não era de Deus. Então teve tempo que ele deu a profecia certa. Tem gente que é usado para falar a mensagem certa, até certo ponto. Aí depois eles não dão conta mais. É como a mensagem do profeta. Nós podemos pregar a mensagem do irmão Brana até a primeira e a segunda etapa, mas não damos conta de chegar na terceira. A terceira etapa é a identificação do homem e da sua mensagem. Mas quando Deus diz para o nosso profeta, não diga a ninguém a terceira puxada, é porque as pessoas teriam que ter revelação, como Abel teve revelação que era sangue. O povo tinha que ter revelação daquilo que Deus estava falando para o irmão Brana. Não diga a ninguém, porque teria a mensagem da frente, que viria posteriormente, depois de William Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11, a mensagem da esposa, daria este conhecimento para o povo. Mas o irmão Brana não podia. Você tem a mensagem, meu irmão, minha irmã. Você tem a mensagem do profeta, Deus falando para ele, não diga a ninguém. E essa mensagem e o William Brana é a mesma coisa. E você não consegue comer a terceira etapa. Porque a terceira etapa você tem que ver a era terminar. Último eleito entrar, que foi o irmão Brana. O último eleito é o último anjo da última era da igreja. E você pensa que o último eleito é um irmãozinho, uma irmãzinha que entra aqui. Não, tem esse que entra aqui. Mas a Bíblia está tratando de último eleito. E quando o irmão Brana prega também sobre o último eleito, a última semente eleita, ele estava falando das eras. Última semente é o último mensageiro, eleito das eras. Quando ele entra, o cordeiro sai do trono, toma o livro, desce em Apocalipse 10, 1, com o livrinho aberto. Aí Cristo já vem com o livrinho aberto para entregar para o seu profeta. Bom, eu já saí lá do Gênesis, já estou no Apocalipse. Tem tanta coisa no meio que eu não vou dar conta de falar sobre tudo. Mas só para você ver que a mensagem daquele homem, e ele era um. A mensagem de Moisés, e ele era uma coisa. A mensagem de Moisés, e depois a mensagem de Coré, Datã, Abirão, olha, não era a mesma de Moisés.
Isso aí vocês conhecem. Ele não pregava a mesma, ele pregou diferente. Coré, Datã e Abirão diz, não é um homem só. Você quer pôr tudo sobre si mesmo. Nós também somos sacerdotes. Nós também somos pregadores. Era semente de um homem só outra vez, que era Coré. E que tinha para ajudá-lo seus companheiros. O Datã, o Abirão. Mas a mensagem verdadeira do dia era de quem? De Moisés. Assim como o irmão Brana no seu dia. A mensagem verdadeira do irmão Brana, na primeira e segunda etapa, era a mensagem perfeita. Ele e a mensagem era um. Não adiantava você trazer outros pregadores que faziam os mesmos sinais, que ajuntava milhares de pessoas também. Mas o irmão Brana e a cura divina e a profecia era um. Era ele sua mensagem. E as pessoas não percebiam e ficavam em suas denominações. E você vê que o irmão Brana como sendo o maior profeta da Bíblia. A gente sabe que é isto. O maior profeta da Bíblia. Nunca Deus revelou o segredo total, senão nos dias da voz do sétimo anjo. Cada homem que veio teve sua revelação parcial, que era a mensagem daquele dia. Mas nos dias que nós vimos o profeta William Branham, a revelação é total. Nos dias da voz de sua trombeta se cumprirá o mistério. Agora você vai na Bíblia, o mistério de Deus é Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, dentro de Cristo está todos os demais mistérios. Quando você tem Cristo, que é o mistério de Deus revelado, aí você tem sétimo selo revelado, você tem 7 trovões revelado, você tem terceira puxada revelada, tudo está revelado. Só que o irmão Branham não podia dizer a ninguém. A mensagem de Josué era uma mensagem. Por isso você tem Caleb ao lado de Josué sempre. Porque era uma mensagem só. E ele estava satisfeito em ficar com aquela mensagem. Mas um dia levantou, naquele interim, entre, você vê, aquela cidade da maldição de Jericó e a Canaã, apareceu um da própria semente de Israel, o Acã. Ele não tinha a mesma mensagem. Agora, pelo amor de Deus, meus irmãos, vocês nunca tomam esta mensagem que prego para vocês, por favor, vocês são filhos de Deus. Vocês devem tomar. Quando fala em Acã, você deve ficar sossegado. Eu não sou Acã, acabou. Quando fala em Coré, Datã e Abirão, pode falar. Você não é. Entende? Eu quero que você compreenda a mensagem, me dê liberdade para eu poder pregar a Bíblia. Mas a mensagem de Acã e ele era uma coisa só, era um só homem também. Um só homem, sua congregação, seu povo, sua família. E sabe o que aconteceu? A maldição estava ali dentro. Porque não estava na casa dos outros. Os outros creram em Josué. E Josué parecia estar tão inocente, meu irmão. Você lê na Bíblia, Josué perguntando para Deus o que é isso. Por que estas coisas? Nós destruímos a Jericó ali e estamos sendo derrotados nesta pequeníssima cidade de Ai. O que é que tem acontecido? Deus disse para ele. Ele não pensava que tinha alguma coisa. Tudo é o mesmo povo, o povo está unido. Mas tinha um com pensamento diferente lá dentro daquele grupo, que não era o pensamento em Josué, que era Josué e sua mensagem. Ali tinha um homem que tinha o pensamento que era ele, a mensagem dele, era o Acã e sua mensagem de capa babilônica, de cunha de ouro. Ele tinha uma mensagem. Você não pensa que o homem, quando no tempo em que se vive,
existe controvérsias. Você não pensa que não vai aparecer uma Cã, um Coré, um Datã, um Abirão? Assim como no tempo de Moisés, ali no Egito, apareceu também Janes e Jambres. Mas no deserto, já não tinha Janes e Jambres mais. Era Coré, Datã e Abirão. Janes e Jambres eram no tempo de Mombrana, entre os pentecostais. Mas depois você vai ver, durante o período da caminhada no deserto, não é Janes e Jambres mais, é Coré, Datã e Abirão, depois, nesse espaço de tempo, que a mensagem veio para o deserto, com o irmão Brana, que é a primeira e segunda etapa, ainda está no deserto, até chegar à terceira puxada, que é a introdução do crente em Canaã. Quando ele está entronizado em Canaã, ele está livre do Coré, do Datã, do Abirão. Ele está livre do Acã, da sua congregação. Quando ele está já no lugar certo, na terceira puxada. Foi isso que aconteceu com Josué. Introduzir o povo e repartir depois as bênçãos para aquele povo. Cada um tomava a bênção que Josué estava repartindo para eles. E eles estando no mesmo lugar. Não se fala mais em uma divisão, em uma separação, mas estavam no mesmo lugar. O povo de Deus estava no mesmo lugar, em Atos capítulo 1, e de repente veio um vento veemente do céu e encheu todo aquele lugar onde eles estavam assentados. E foi vista línguas de fogo distribuída sobre eles. Era Deus num povo no mesmo lugar. Você nunca pensa que Deus está num povo dividido. Deus está num povo sempre no mesmo lugar, na mesma fé, com aquela liderança daquele dia. E hoje, sabe como nós somos liderados? Pela terceira puxada. Se nós somos liderados pela palavra de Deus, é a Bíblia que mostra isso para nós. Aquilo que nos dias do irmão Brana, ele não podia falar, no nosso tempo nós podemos falar. Porque a liderança está aí, o Espírito Santo, na terceira puxada, falando. O Espírito Santo e a terceira puxada são um. Você tem que notar esta operação de Deus. O homem e sua mensagem são um. Sempre no dia, o Espírito Santo é o profeta da era. Não é o que o profeta pregou? Mas você diz, mas o profeta era o William Branham. Mas o William Branham disse que era o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava num homem. Mas o Espírito Santo era o profeta da era. E aqueles que eram liderados pelo Espírito Santo não tinham vontade de outra coisa senão do Espírito Santo. De estar ali com Moisés, de estar ali com Josué, de estar ali com João Batista. Na hora que João Batista apontou o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele perdeu até discípulos. Porque a mensagem de um só homem estava saindo de cena no tempo de João e passando para Cristo. E Cristo e sua mensagem é um. Você vê, Moisés e a lei é um. Quando se fala em Moisés, se pensa em lei. Mas quando se fala em Cristo, não se pensa em lei. Se pensa em graça. Por quê? Moisés e sua mensagem era um. Cristo e sua mensagem de graça, de perdão, de misericórdia, de luz, de revelação, é um só. Isto é para não ter confusão. O povo precisa perceber. Quem vive na igreja tem que perceber. Os obreiros têm que perceber. Os evangelistas têm que perceber. Quando Cristo, o Espírito Santo, está operando naquele dia, rogamos que Deus nos abra os olhos para nós podermos ver
esta operação de Deus no nosso tempo, no tempo da esposa, para que possamos ver um somente, estarmos satisfeitos, abrir nosso coração. Quem foi que salvou? É Cristo, não tem outro Salvador. Você pode apresentar Paulo, Pedro, irmão Brana, não tem outro Salvador. O Salvador é Cristo, Ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele salvou os judeus. Os judeus rejeitaram. Ele passou a tomar-nos, a Ruth, a gentia. Por quê? Os judeus, a Noemi, eles rejeitaram. E é interessante que lá atrás Noemi estava firme no seu Deus. E aqui na frente, Israel pensava que estava firme no mesmo Deus e não estava, porque aquele Deus estava agora em carne e chamava Jesus Cristo, ou Yeshua, como você queira. É a operação de Deus no homem. O homem e sua mensagem era um. Você vem para Pedro e sua mensagem era um. Paulo e sua mensagem era um. Você não pode separar o homem de sua mensagem, porque ele veio para aquele fim. Mas você não pode separar Judas da sua mensagem também, porque ele veio para aquele fim. Ele veio para trair a Cristo. Esse era o fim dele, era ele e sua mensagem. E ele tinha mensagem no mesmo ministério, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Ele tinha o ministério junto com Cristo. Foi chamado para pregar. Eu também fui chamado para pregar. E eu estou aqui pedindo a misericórdia de Deus para não estar misturado com esse espírito de Judas na minha vida. Ore você também para que você não tenha essa decadência, esta semente do mal. Mesmo no tempo da revelação, no tempo do irmão Brana, quantos homens bons daquele dia, que nós falamos que eles eram homens bons, e que depois que o irmão Brana partiu, eles foram homens contra o irmão Brana. Hoje eu tenho pessoas aí que já são contra mim, antes de eu partir. Eles esperavam, o homem não morre nunca, então vamos já levantar contra ele. Por isso não pode tomar a mensagem, porque o homem e sua mensagem são um. Como fica com a mensagem? Por isso as pessoas que não conseguem ver a mensagem do dia, você pode saber que elas saem, formam um grupo diferente, porque elas não podem conseguir ter a mensagem, porque essa mensagem tem um homem. A mensagem da revelação, dos selos, dos trovões, tem um homem, William Brana. Você não pode colocar mais nenhum homem, nem da Índia, nem da África, nem de Porto Rico, nem de lugar algum. Você não pode colocar do Brasil nenhum homem, porque Apocalipse 10, de 1 a 7, tem um homem. E este homem e sua mensagem são um. Você não pode misturar. Você tem que ver essa separação. É o homem e a mensagem. Se você não tem aquela mensagem, não tem aquele homem. Se você não tem aquele homem, não tem aquela mensagem. Porque o homem e a mensagem são um. Porque muitos deixaram de seguir, irmão Brana, porque não conseguiram ter o homem. Aí não podia ter a mensagem. Porque muitos não conseguem seguir hoje o novo nome. Porque tem o homem e eles não querem o homem. E o homem e a mensagem é um só. Isso é o que o irmão Brana sempre pregou. Talvez eu prego isso hoje porque a coisa está dando certo. Eu prego isso hoje porque está acontecendo no nosso tempo. Irmão Brana, na hora da revelação dos selos, ele diz: eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos. Mas na revelação dos selos, isso é terceira puxada. É na terceira puxada é que eu perco também os meus amigos. Como eu não tenho mais de 10,
10 mil amigos, eu devo ter pelo menos uma centena, eu perco muitos amigos. Na terceira puxada, quantos que eu perdi? Saindo da primeira e segunda etapa, eu tive que perder, porque eu pude ver essa revelação, a terceira puxada, os selos abertos, a era terminada, o último eleito entrou, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu, em Apocalipse 10, de 1 a 7, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele desceu do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, tudo estava cumprido no irmão Brana. Irmão Brana diz, quando este anjo desce, estas 3 coisas cumpre. É a hora que ele desce, isso já aconteceu. Ninguém pode separar esta mensagem, porque ela e Brana é um. A revelação dos selos e Brana é um. Os trovões e Brana é um. O novo nome e Brana é um. Você não pode falhar nisto. Que tempo é esse tempo que a gente vive? É o melhor tempo. Ninguém tem uma mensagem como William Branham na terceira puxada, que não podia pregar. E como Deus levou o nosso profeta e disse para ele não falar para ninguém, e eu estou aqui agora para dizer a vocês estas coisas, não que eu invento, que eu leio. Aquilo que eu leio que Deus tem um novo nome. Eu leio que H.A.M. faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Jeová Jireh, terceira parte, 100. Eu leio que os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e resposta número 4, 78. O desvelar de Deus, 273 a 278. É tanta coisa, meus irmãos. É luz de Deus para nós. A mensagem da terceira puxada, quando você rejeita o novo nome, você está rejeitando a mensagem de Brana. Não é a minha mensagem. Eu não tenho mensagem, senão estou repetindo a mensagem. Eu não tenho mensagem em particular. Se o 7º anjo, diz irmão Brana, ele não tem uma mensagem em particular, mas ele revela tudo o que foi deixado durante o período das 7 eras da igreja. Ele revelou tudo isso e não podia falar a terceira puxada. E aqui nós estamos com essa terceira puxada, que irmão Brana disse, se ele não tivesse dito, nos ungidos dos últimos dias, 262, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, meu irmão, não adianta você ficar aí na expectativa de que irmão Brana vai voltar para fazer alguma coisa, ou você ficar aí aguardando algo acontecer, quando tudo isso já aconteceu. Irmão Brana diz que aconteceu. Eu pregava também que nós estávamos aguardando uma terceira puxada, aguardando o 7º selo, mas desde o ano 2000 e antes de 2000, já tinha esta luz que Deus tem nos dado, para poder ajudar você. Agora, esta mensagem e este homem é um só, porque eu não posso pregar outra coisa senão o que Brana pregou. Quando eu te digo novo nome, Bran, eu estou te dizendo uma coisa que Brana falou. Eu sei que você diz, mas ele não disse que o novo nome é Bran, mas ele diz que H.M. faz parte. Para quem entende, um pingo é letra. Não é o ditado que vocês têm aí? Ah, se você pudesse entender que H.A.M. faz parte do nome de Deus e não tem outra pessoa senão Bran que tem o H.M. Tem o Billy Graham, mas é 6. É o número do mundo. O próprio irmão Brana diz naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Graham é 6, é o número do mundo. Mas Bran significa perfeito, perfeição. Eu não estou pregando uma coisa para você que eu inventei, não.
Eu estou te pregando a terceira puxada de William Branham, não é a minha puxada não. É a terceira puxada de William Branham que Deus diz, você não pode dizer a ninguém. Mas ele pregou e eu estou aqui para repetir suas pregações, porque o que João tem que fazer é comer e falar aquilo outra vez. Cada pastor que me ouve tem que fazer isso, comer a mensagem de William Branham e pregar outra vez. Agora, as pessoas não comem, elas ficam apenas tomando as fitas do irmão Branham, a voz do irmão Branham, onde Deus falou para ele, não diga a ninguém. Você não vai ficar sabendo nunca, porque Deus disse para o irmão Branham não dizer. Se fosse para o irmão Branham dizer, Deus teria dito para ele, diga. Não era para ele. Você tem que entender que tem um ministério depois para poder repetir o que Branham pregou, que já era a terceira puxada naquele dia do seu ministério, mas ele não podia dizer isso, é isso. Quando ele estava pregando os selos, ele não podia dizer. Ele falava de uma terceira puxada, o que vem, no 7º selo. O que vem. Aí você vai, em 65, ele diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, porque ele não podia falar quando ele estava pregando. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E não espere você encontrar na mensagem que o irmão Branham vai dizer, o novo nome é Branham. Não, ele simplesmente diz, HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45 e outras mensagens. Eu espero que Deus opere no meu e no seu coração, para que possamos fazer como Abel. Abel por fé. Você está oferecendo um sacrifício a Deus, de primeira e segunda etapa? Filho, isso não funciona. Não funciona, não adianta. Você vai perder seu tempo. Porque agora é o tempo do Abel. É o tempo do Abel oferecer a terceira puxada do profeta. Isso é o tempo do próprio profeta. Ele não podia falar e eu estou aqui para falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, mas depois Deus diz, em Apocalipse 10, 8 a 11, João vai e toma o livro da mão daquele que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Come e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isto é, estamos pregando outra vez o que Branham pregou. E não é questão de você apertar o play, você não vai entender. Porque Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, você não vai entender, você tem que ouvir a mensagem, e a mensagem e o mensageiro são um, e você precisa ouvir esta mensagem e o mensageiro. O mensageiro é um que come o livro. Estou chamando a todos os pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, crentes em geral, vamos comer o livrinho. Vamos nos alimentar. Pai, eu não posso dar mais, porque é o que eu tenho, Senhor. O que eu tenho eu dou. Eu dou esta revelação. Eu dou este altar da forma correta. Esse sacrifício, que é a terceira puxada, que está sobre esse altar agora, Senhor. Eu dou isso para o povo. Essa é a minha oferta desse tempo final. A oferta de Abel nesse tempo final. Ajuda o povo, Senhor, para que eles não estejam enganados com a oferta de Caim, que também era religioso, mas não tinha revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, ele não tinha nada, Senhor. Tinha só uma mensagem ele, uma mensagem de frutos. Mas não tinha sangue, não tinha a palavra do dia, porque ele não podia ter, porque não era para ele, mas o Abel tinha. Em nome de Jesus Cristo, que este povo receba a sua palavra, receba a revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo, e coma esse livrinho enquanto é tempo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho fé e com coragem esta mensagem
me deu vigor. Eu tenho fé, Jesus me guia com alegria. Sou vencedor. Eu tenho fé, estou seguro. O meu futuro é promissor. Eu tenho fé e resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Eu tenho fé nos 7 selos. Isto é Cristo dando mais luz, que para mim é um refratário neste cenário. Vejo Jesus. Eu tenho fé, estou seguro. O meu futuro é promissor. Eu tenho fé e resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Segunda etapa, aves pequenas voam serenas quando se vão. Terceira etapa, anjos que agem, dando mensagem para João. Eu tenho fé, estou seguro. O meu futuro é promissor. Eu tenho fé e resoluto, eu já desfruto seu grande amor. Coisa boa, né? Eu tenho fé. Quem tem fé tem revelação. Se não tem fé, não tem revelação. E quando você tem revelação, você sabe a mensagem que Deus tem colocado no mundo naquele dia. Deus tem falado e você tem ouvido a voz de Deus, não a voz mortal de um homem. Você tem que guardar a palavra é Deus, o homem é mortal, o homem falha, tem suas fraquezas, te decepciona, e muitas vezes a pessoa decepciona a gente para a gente ter mais fé nela, né? Decepciona a gente para a gente poder ter mais fé, tem que lutar para ter fé. Então, quantos que talvez tenham sido decepcionados durante esses 50 anos de ministério que eu tenho, né? Estou aí com 50 anos de ministério. Como muitas vezes a gente alegra as pessoas, vive bem,
tem lutado por uma vida correta, mas a gente decepciona as pessoas que a gente não é do jeito que elas querem, não faz o que elas querem. Isso é terrível. Mas é melhor a gente ser sincero do que um hipócrita, certo? A vida toda a gente tem lutado por algo melhor para que o nome do Senhor seja engrandecido através de cada um de nós. O nosso ministério é reconhecido porque a palavra é pregada. E o povo crê, examina, e você não tem vontade de ir fazer outra coisa. Você tem vontade ainda de ir ouvir outra mensagem, uma mensagem denominacional. Você tem vontade ainda? Quer dizer, se Deus está aí, dando a palavra a você no dia, você ainda tem vontade de outra coisa? Não. Você não está satisfeito com a palavra? A palavra está acima dos sinais. Se a palavra está acima dos sinais, você tem que ter a palavra acima de tudo, da cura divina, acima da ceia. Você tem que ter a palavra acima de tudo. A palavra está em primeiro lugar, aí depois as outras coisas vêm complementando. Mas a palavra está em primeiro lugar na vida do crente. Seja fiel, você que está me ouvindo aí longe, outro país, e que não toma ceia já faz muitos anos, mas se você ouve a palavra é o alimento, é a ceia celestial, é o pão da vida para o dia que nós vivemos. Falou, meu irmão, minha irmã, Deus os abençoe.